voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, tá? Uma utilidade pública aqui no Boa Noite Rio Branco, que é a marca registrada da sua TV Rio Branco. Deixa eu procurar aqui, que acabou sumindo aqui o anúncio. É direcionado a você que está desempregado e você que se enquadra como pessoa com deficiência. Tá? O Araújo está contratando pessoas com deficiência, PCD, né, para trabalhar, em suas lojas. Se você quer fazer parte da nossa equipe de colaboradores, entre em contato conosco e aproveite esta oportunidade. Informações, loja matriz, anexa ao Araújo Mix, na Nova Avenida Ceará. Telefone 068-3216-3101. Preste bem atenção, 068-3216-3101. Das 8 às 12 horas, isso pela manhã, e à tarde, das 14 às 17 horas. Vá lá, amanhã mesmo, quem sabe você está desempregado, volta aí empregado e já começa a planejar tudo bem diferente no novo ano, em 2015, tá bom? É o Araújo mostrando a sua responsabilidade social. Uma empresa genuinamente acriana, de acrianos para acrianos, gerando emprego e renda há mais de 30 anos no nosso estado, ok? Uma dica aí do Boa Noite Rio Branco. Com apoio do Supermercados Araújo, do Nando Cabeleireiros, que agora está na Isidoro Parente, também da Dalcauto Peças e Dalcauto Center, eu tenho o prazer de voltar a debater sobre o Dia Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, que ocorre hoje, 21 de janeiro, com as autoridades aqui presentes, tá? É sempre bom falar o nome do pessoal. Ali eu tenho, da esquerda para a direita, o Antônio Ferreira, que é representante aqui do Espiritismo, também das igrejas ligadas à União do Vegetal, tá? Temos ao lado dele o ex-deputado Manuel Pacífico, representando a Igreja Católica, o professor José Arimatea, representando as religiões de matrizes africanas, completando o quarteto aqui do debate, o pastor Afonso Geber, da Igreja Quadrangular, representando aqui a comunidade evangélica, de um modo geral. Professor Arimatea, eu perguntei na virada do bloco, que é sempre bom, aliás, não foi bem uma pergunta, foi uma afirmação, é sempre bom a gente recorrer a fatos históricos, até para termos uma noção exata do que estamos a debater, e enriquecer cada vez mais o debate para que quem está em casa possa usufruir cada vez mais e, quem sabe, terminar o programa pensando bem diferente do que começou. Historicamente, falando das matrizes africanas, né, no caso, essas pessoas chegam aqui, nós chegamos aqui nas primeiras levas de escravos, né? E eu sempre costumo dizer, nas primeiras levas de povos escravizados, que o escravo não existe. O escravo é uma construção social, como essa construção histórica também é a questão do negro nesse país. Abrindo um parênteses aí, professor, fique à vontade para responder ou não. A escravidão no Brasil, principalmente falando, na sua opinião, ela ocorreu muito mais pela selvageria dos senhores de engenho ou pela covardia dos escravos? Não, eu sempre é bom você falar isso, porque assim, as pessoas dizem, por que o índio não foi escravo e o negro foi? Por que ele existiu? Eu dou um exemplo bem prático. Coloque-nos aqui, nós quatro aqui, digamos que baixa uma lei agora que vote a questão da escravidão. Nós vamos fugir. Ou pega essa rua para cima ou para baixo, eu sei daqui onde é que eu vou sair em casa. Se o chefe veio de outro país, ele não vai saber, né? Eu fujo. O chefe, que lá no caso era o português, aquele cara que tinha muito dinheiro, e o índio conhecia a terra. O escravo, ao chegar, ele é estrangeiro. É nós quatro aqui, ou até você também, se a gente for escravo, por exemplo, na Nova Zelândia. Nós não conhecemos o que se planta lá, o que se come lá, as estações de lá. Nós vamos fugir para onde? Nós vamos fazer o quê? O negro se colocou nisso, né? Então, pro índio era aquela coisa, eu vou correr, se você conseguir me achar aqui, né? E o negro não teve isso, ele era
ele era um estranho em uma terra estranha. Que o que ele trouxe dele foi a questão da religiosidade dele. Porque na África, para muitos povos, o além-mar, ele era a morte. Você morre, você vai para além-mar, porque o mar não tinha fim. Então, quando aquele mar tem fim e ele chega em uma outra terra, para ele é um choque cultural muito, muito grande. Ele não morreu, ele está em outro canto. Entendeu? E quando eles voltam, começa a dizer para o outro, não, que além do mais existe uma outra coisa. E o sagrado que o negro traz, ele pede autorização para o sagrado da terra, que é o índio. Então, o índio e o negro começam a ter essa relação. Você me fez lembrar agora aquele filme, Amistad. Amistad, é verdade. Algo, Ele é assim, chocante. Ele é muito forte, ele conta mais ou menos a história mais ou menos real. Aquele filme tem alguns casos neles que foram tirados porque era muito forte. E o filme já é forte em si. Cenas assim, né? Chocantes. Então, é uma coisa que veio de lá para cá, veio aqui no Brasil, para a América. É interessante dizer que não veio só escravos negros vindos ligados à religião de matriz africana. Dentro de um navio ao lado do mesmo que rezava para o orixá, tinha um que rezava para Cristo. Por quê? Porque tinha muito cristão na África nesse tempo. Então, o critério para você trazer a pessoa para ser escravo não era a cor, não era se era cristão, não era se era nada. O critério era perder a guerra, o critério era capital. Entendeu? Então, muitos negros que estavam aqui, eles eram pessoas cristãs. A primeira catedral consolidada cristã, uma das foi na África. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, essa mistura já ocorre há muito tempo. Pastor Afonso Geber, o professor Manuel Pacífico tocou no assunto agora há pouco, sobre a questão ecumênica. O centro ecumênico aqui, na sua opinião, ele serve para fortalecer ainda mais as religiões e chamar a atenção das pessoas que ainda não têm nenhum tipo de religião? Olha, a gente se sente assim, tipo o ímpar, a nível nacional, isso. Nós nos damos muito bem, nós estamos sempre juntos. Quebrou muitas barreiras isso. Quebrou muita barreira. Além disso tudo, nós entendemos, olha, a falta da verdadeira religiosidade, que é o ato de religar. Religião é o ato de religar. O homem a Deus. É o homem a Deus, né? A criatura ao Criador. Isso. A criatura ao Criador. E nós entendemos que podemos viver pacificamente sem ofender um ao outro. O maior problema das religiões, o maior problema da humanidade é a falta da verdadeira interpretação da religião. Com isso vem o caos. Nós entendemos que as pessoas entram nas suas respectivas denominações, vamos dizer seitas, e querem fazer coisas que nem Deus faz, resolver problemas que nem Deus faz. Então, se colocam na posição de Deus. E esse Deus amoroso diz que aquele que clamar por Ele, aquele que vem a Ele, através de Jesus Cristo, nenhum é lançado fora. Nenhum é lançado fora. E o próprio Senhor Jesus, Ele foi um exemplo da maior intolerância, porque Ele foi condenado por religiosos. No entanto, o Filho de Deus veio à Terra por amor à humanidade, morreu por nós pela intolerância religiosa da época. E ao ponto de dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ponto disso. Agora nós temos aí assim algo extremamente complicado de se entender. Se por um lado as religiões diversas avançam, o evangélico cada vez mais é pregado no mundo inteiro, ainda temos que conviver com cenas de pessoas extremamente perversas, né? Extremamente, sei lá, não tenho como classificar, quer dizer,
Por que tudo isso? Nas religiões... Nós temos um avanço ao mesmo tempo um retrocesso. É o caso, Até quando, a falta da interpretação, só para você ver, o Islã... Islã... vamos combater a intolerância de um modo geral? Vamos dizer assim, a religião, o Islã. O Islã tem muitas pessoas boas, que servem o seu Deus, tem pessoas boas, pessoas pacíficas, mas entre eles tem os extremistas. Os extremistas fazendo barbáries no mundo todo, da qual a TV brasileira nem pode mostrar. Pode entrar aí na internet, você vai ver as cenas que estão acontecendo no mundo todo. Como encarar a cena como aquela de sábado? Ver um homem ser fuzilado, sem a menor chance de defesa, porque traficou drogas. Pois é. Até quando vamos ter que conviver com isso? Aí eu acho fraqueza da ONU. Fraqueza da ONU. Eu acho que a ONU agora resolveu jogar pesado contra a Indonésia, né? Eu acho fraqueza da ONU. Politicamente. Agora, espiritualmente, nós precisamos orar mais. Nesse caso, aí, eu acho que o governo brasileiro também deveria ter sido mais ousado na negociação. Quer dizer, o mesmo país que fuzilou um brasileiro no sábado está pedindo para que não fuzile um de seus patriotas lá na Arábia Saudita. Quer dizer, eles podem fuzilar brasileiro, agora querem que a Arábia Saudita aceite o pedido de clemência. É engraçado essa, né? Ricardo, os países, eles constroem entre eles acordos bilaterais, né? Alguns países têm as suas funções, seus acordos fechados, o caso de Brasil, Estados Unidos, França. Agora, esses países do Oriente, os países que se excluem mais, eles não costumam assinar esses acordos. Então, a coisa é muito da hora, muito lá da paixão, muito da emoção, mas a gente entende que tem um elemento aí, que é um detalhe, que esse elemento é chamado ser humano, né? O pastor falou aqui uma coisa interessante, que as pessoas querem fazer coisas na sua religião que nem Deus faz. E isso é em todas, na minha, na dele, é em todas. Sempre tem o fator ser humano, é ele que degringola tudo, né? Tem casos, por exemplo, eu tenho um caso lá de Chapuri, uma pessoa foi no terreiro, fez isso e aquilo, eu fui procurar, e o pastor da igreja dele me recebeu muito bem, eu contei para ele, ele disse assim, não é isso que eu prego. Tipo assim, aquela pessoa... Uma ação isolada. Tipo assim, aquela pessoa está pensando que ao fazer aquilo vai ganhar, sabe? Tipo assim, é da pessoa. Acho que muitas vezes não representa necessariamente a opinião da igreja. É o coração dela que tem que ser mais tocado, né? Tem que ver aquilo, porque se não tem fraternidade, se não tem caridade, como ele colocou aqui, se não tem amor ao outro, eu sinceramente acho que é tudo, menos religião, porque não liga a nada, né? Não existe motivo, não existe aquela questão de, olha, lá na Nigéria tem um grupo que simplesmente mata, você se converte ou eu mato você, né? E se você se converter e eu achar que não está convertido, eu mato você. Quer dizer, onde é que tem isso? Né? O próprio Islã, as outras, isso não tem fundamento. Agora eu vi uma fala muito boa, um cara colocando, as pessoas às vezes usam isso, usam esse fator religioso, mas o pano de fundo é o poder. Nem que para isso ele use e ele, digamos assim, ele coloque a religião das pessoas. Tem a questão econômica também. É econômica, poder. Pano de fundo é a questão uma das coisas também não é a questão do poder ou a questão econômica. Biblicamente é profetizado que isso nos nossos dias, a Bíblia diz nos últimos dias, aconteceriam. É o cumprimento das Escrituras e, na realidade, enquanto nós combatemos de um lado, o inimigo combate do outro. E essa intolerância é algo crucial e prejudicial a qualquer tipo de sociedade. A qualquer tipo de sociedade. Aí, nesse sentido, o que o próprio Senhor Jesus disse assim, Jesus encontrou uma humanidade assim perdida, atordoada, como ovelha que não tinha sabia para onde ia. Aí ele foi
deu uma palavra e depois disse assim, vou usar minhas palavras. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só conhecendo a verdade que as pessoas vão ser libertas dessa mentira humana que tem dentro de si, que é uma falsa religiosidade. E a verdade é Jesus Cristo, que ele diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito e bem. quem tem Jesus tem paz. Irmão. Claro. Nós teremos tempo para fazermos uma nova rodada de debate sobre esse assunto aqui. Infelizmente, o tempo acabou. Eu quero agradecer ao pastor e dizer que foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Estamos à disposição, sempre for preciso, e que o amor de Deus seja sobre o coração de nós e de você que está nos assistindo. Professor Arimatea, foi um prazer também recebê-lo Também aqui. desejar a todos aí uma boa noite, desejar um axé de luz, de força, e que a gente realmente consigamos viver com uma ideia, que toda fé é sagrada. Muito bem. Doutor Manuel Pacifico, foi um prazer também recebê-lo aqui, sempre com a voz de experiência. Eu gostaria só de dizer, finalmente, que realmente o Ocidente, que se considera cristão, cometeu muitos erros em relação ao Oriente e aos povos do Oriente. Razão porque muitas ofensas são feitas hoje em nome dessa famosa democracia e liberdade de expressão que o Ocidente diz, mas muitos aviões de nações que se consideram cristãs estão jogando bombas em cima de países onde, como o Afeganistão e o Iraque, tem maioria muçulmana e onde tem verdadeiras intrigas, guerras que estão acontecendo e onde países que jogam toda essa fúria, essa luta, se consideram cristãos. Então desperta do outro lado uma violência muito grande nos países islâmicos contra essa ingerência, vamos dizer, do Ocidente considerado cristão. Isso ajuda a fomentar o terrorismo, né? Ações também de excesso do outro lado. Então, para nós, conviver hoje com o ecumenismo significa você defender os verdadeiros valores da paz, do respeito às pessoas e aos povos, e de não chegar a esse ponto que nós relativizamos tudo. Chegar a fazer uma pornografia em cima do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E algumas igrejas, inclusive, silenciarem sobre isso. Não terem nenhuma reação. Lamentável. Realmente é lamentável que isso Duplamente aconteça lamentável. na Europa, num lugar chamado Paris, né? E o pessoal lá apareça, todas as lideranças políticas, né? Defendendo aquilo, mas sem em absoluto aceitar que essa liberdade de expressão está sendo um excesso, né? Da liberdade de expressão, um abuso. E então é uma coisa também para ser reprovada. Muito bem. O silêncio foi muito mais lamentável do que a ação propriamente dita. Seu Antônio Gomes, foi um prazer também recebê-lo aqui no programa. Sucesso. Satisfação. Concluí apenas dizendo que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aonde tiver a prática deste mandamento de Jesus, vai ter o amor, a fraternidade, a solidariedade, e é isto que nós precisamos desenvolver. Que isso é a verdadeira espiritualidade, que está sobreposto, está muito além das religiões. Muito bem. Depois do debate sobre guerra religiosa, ainda bem que aqui não tem guerra, aqui tem unidade. Não por acaso, está todo mundo unido aqui no banco. Muito bem. Depois dessa guerra espiritual vem a outra guerra política. Eu vou entrevistar daqui a pouco o Cláudio Martins. Ele é presidente do Partido da Igualdade. É mais um partido a ser criado no Congresso Nacional, com o número 88. Até já.